Graça e paz, irmãos. Estamos aqui hoje, nesta manhã, para mais um estudo do livro de Apocalipse. Infelizmente, nós tivemos que dar mais um tempo nos nossos cultos, 14 dias, porque há uma pessoa que estava com suspeita de ter pegado o coronavírus, então nós tivemos que adiar por 14 dias, mais 15 dias, então dois cultos. Então, cremos que não é nada não, mas a gente tem que estar prevenido, porque não quero que ninguém venha pegar isso aqui dentro da igreja, né? Tem que ser uma coisa, certeza, a gente está aqui com segurança e fazer toda a nossa parte. Bom, semana passada nós encerramos o capítulo 6 de Apocalipse e nós falamos sobre o sexto selo e agora nós vamos entrar aqui no capítulo 7. O sexto selo encerrou essa parte, e o sétimo selo, aliás, o sétimo selo ainda não vai ainda falar dele no capítulo 7. Nós temos aqui um intervalo no capítulo 7. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse intervalo. Depois nós fazer a leitura do capítulo 7, só para os irmãos terem uma ideia geral do capítulo 7. E depois nós vamos estar desenvolvendo esse estudo. Mais de um estudo vai ter aqui no capítulo 7. Ok? Então vamos fazer agora o procedimento da leitura. Capítulo 7. Todo o capítulo são 17 versículos. Os versículos são um pouco grandes, mas é bom que a gente tenha uma visão geral. Então nós temos duas partes aqui. A primeira parte é do versículo 1 a 8, que vai falar dos 144 mil selados. Então nós vamos estar dando mais ênfase hoje sobre esses 144 mil selados. E em seguida a visão dos glorificados. Hoje nós vamos tocar nesse assunto, não vamos entrar em detalhes dele, dos glorificados. Diz a palavra de Deus assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz os 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem árvores, até selarmos a fronte dos servos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Depois dessas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e ações de graças, e a honra e o poder e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram?
Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Abre o nosso entendimento e o nosso coração, Senhor. O entendimento para podermos compreender e ter a interpretação correta do que o Senhor está nos dizendo. Ilumine então os nossos olhos. Mas dispõe, Senhor, nosso coração e a nossa vontade para fazer a Tua vontade. Para dar graças ao Senhor, para louvar o Senhor e bendizer o Teu nome. Ao Seu nome demos glória e honra para todo sempre, Senhor. E que nós possamos estar com esta passagem, ó Pai, sendo motivados a servir o Senhor ainda hoje, no nosso tempo de hoje, para que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, então, como nós vimos, dos versículos de 1 a 8, então nós temos 144 mil selados. Essa é a primeira parte. E na segunda parte, nós temos a visão dos glorificados, ou daqueles que vieram da grande tribulação, de pessoas, tanto judeus como gentios, que vieram da tribulação, mas que se converteram na tribulação. Então aqui, depois nós vamos entrar um pouquinho nessa discussão, porque muitos acreditam que quando fechar a porta da graça, o Espírito Santo vai ser arrebatado junto com a igreja, vai ser tirado junto com a igreja, e que não vai ter ação do Espírito Santo, e não haverá conversão na tribulação. Então nós temos uma ideia um pouco diferente disso. Nós acreditamos que haverá salvação, sim. A graça de Deus é infinita. Então, na verdade, irmãos, os irmãos podem observar que mesmo no meio do juízo haverá graça e misericórdia. Mas isso não quer dizer que eu devo então ficar tranquilo, porque se eu não converter agora, vou converter depois. Olha, sinceramente, eu creio que o abrir os olhos depende da ação do Espírito Santo. Se o Senhor está abrindo os olhos, mostrando que você precisa receber Jesus Cristo, você tem que receber assim que o Senhor estiver te mostrando. Porque caso contrário, Ele pode te endurecer e você jamais vir a receber Jesus como Salvador. Se você teve a oportunidade e não quis, não quer dizer que quando você quiser, ou que você vai querer. A Bíblia vai falar aqui que as pessoas vão ver sinais e prodígios e mesmo assim vão endurecer seus corações. Então, esse querer não depende do homem só, não, depende de Deus. O querer Jesus Cristo vem quando Deus chama. Se Deus está te chamando hoje, não fala assim, então eu vou ter muito tempo. A gente não sabe quanto tempo nós temos. Talvez o que nós estamos passando nesse ano de 2020 já seja um indício, um preparar o caminho para a apresentação do anticristo. O mundo precisa tornar-se um caos para que venha um salvador entre aspas, para resolver o problema do mundo. E esse vai ser o anticristo, porque ele vem no cavalo branco, vai vencendo cada vez mais, ou ganhando apoio, porque ele vai entrar no trono sem guerra nenhuma. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se o Espírito Santo está falando no seu coração, hoje é o dia de salvação.
Então, olha, Cristo morreu pelos nossos pecados, morreu pelos seus pecados. Então, eu espero que você creia nisso, né? Ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu pelo pecado de todo aquele que Deus chama, aquele que Deus chama de forma eficaz e venha a receber Jesus como Salvador. Então, hoje é o dia de salvação. Não pense em deixar para depois. Ok? Então, isso pode estar acontecendo com você. Então, pense bem. Bom, o capítulo 7, na primeira parte, vai falar desses 144 mil selados. Quem são estes? Primeiramente, vamos ver as interpretações que existem. Então, nós temos duas interpretações que devem ser descartadas. Os adventistas acreditam que sejam eles, esses 144 mil, que daí que seria igreja, que seria especial, aqueles que realmente guardaram a lei 100%, etc e tal. Então essa não é, porque teria que ser 144, 12 mil de cada tribo. Então, está bem claro aqui que são judeus. Os testemunhos de Jeová, a sua doutrina inicial é que estas aqui seriam testemunhos de Jeová. Na verdade, elas são testemunhos de Jeová, sim, não, mas não da seita testemunhos de Jeová. Elas vão ser testemunhos de Deus Jeová, né? Mas não tem nada a ver com a seita que nós temos hoje. E isso quer dizer o seguinte, porque quando os testemunhos de Jeová, eles viram, eles tinham essa aí que seriam eles, mas quando eles chegaram e ultrapassaram o número de 144 mil na sua seita, eles tiveram que rever a sua doutrina. Eles mudaram a sua doutrina e disseram, não, os 144 vão ser 144 mil que vão para o céu, que vão estar com Deus, o resto vai ficar aqui. Então vai haver uma salvação, uma elite que seria os 144 mil e os outros que vão ficar aqui no paraíso. Então essa também é uma interpretação que nós não aderimos. Agora tem outra interpretação, que é dos nossos irmãos, aqueles que são aliancistas, que acreditam que aqui se refere à igreja, né? Ou seja, que o Israel, que a igreja é o Israel do Velho Testamento, e que o Israel era a igreja que a igreja era o Israel do Velho Testamento, né? A igreja Israel era a igreja lá do Velho Testamento, e que a igreja hoje é o Israel do Velho Testamento. Então, que hoje nós damos seguimento às promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. Bem, nós, como colocamos a nossa interpretação dispensacionalista, nós deixamos a interpretação dispensacionalista como nosso guia de interpretação. Então nós temos algumas coisas importantes. Nós vemos que Deus tem os planos para Israel, Deus tem os planos para a igreja, e Deus também vai tratar com os gentios. São três grupos diferentes. Vimos que a igreja ela vai ser arrebatada no início da tribulação. Aliás, antes de começar, aliás, não é no início da tribulação, é antes de começar a tribulação. E o arrebatamento é o primeiro evento que vai acontecer. Aconteceu e logo o juízo vai estar. Porque o juízo não vai vir enquanto estiver aqui a igreja. Então, este é um marco que vai dizer, olha, quando o mundo ímpio vir que a igreja não estará mais aqui, ou seja, isso vai ser evidente para o mundo inteiro, porque com certeza haverá muitos desastres, haverá muita coisa, porque as pessoas vão sumir uma hora para outra. Então vai ser uma coisa que vai ficar marcado. E na verdade o evangelho está sendo pregado hoje. E aquelas pessoas que ouviram o evangelho e que não creram no Senhor Jesus, mas que têm um certo conhecimento da palavra de Deus e até
das Escrituras, de Apocalipse, vão entender que um dia foi falado a elas que haveria o arrebatamento. Então elas vão entender que esse arrebatamento aconteceu. Devem inventar muita mentira nesse tempo, porque hoje fala-se muito dos extraterrestres. Provavelmente eles vão dizer que os extraterrestres que tirou as pessoas, e por isso que elas não estão aqui. Mas se inventar essa desculpa, realmente é para realmente tirar as pessoas do foco de que foi Deus, né, que providenciou o arrebatamento. Mas a verdade foi o arrebatamento. Então a igreja não vai estar aqui. Então eu não posso interpretar que seja esses 144 mil referindo-se à igreja. Na verdade, irmãos, quando a gente lê o texto, a gente vê que é muito claro. Esse texto está se referindo a 144 mil judeus. Porque esses 144 mil judeus, é bem claro que ele faz a divisão dentre as tribos. 12 mil, então começa 12 mil de todas as tribos de Israel, quer dizer, 12 mil de cada uma das tribos. E 12 vezes 12 dá 144 mil. Então veja, aí ele vai citar os nomes das tribos, né? Ele vai iniciar com a tribo de Judá. Ele não vai numa ordem aqui de nascimento dos filhos, porque Judá foi o quarto, né? Mas Judá ele é dos mais importantes, porque dele veio o Cristo. E então Judá, depois Ruben, depois Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Então 12 patriarcas. Uma dúvida que pode ficar mas um dos filhos de Jacó era Dan. Dan não está mencionado aqui. Enquanto que José, ele é mencionado José e é mencionado Manassés, que era filho de José, como se fosse uma porção dobrada. Mas lembra que quando Jacó abençoou José, ele falou para José o seguinte: esses dois filhos não são seus, são meus. Então, por isso que às vezes nas escrituras tem a porção de Efraim, que é um dos filhos de José, e a porção de Manassés, que é o outro filho de José. E às vezes José, em algumas das listas que tem, não é mencionado, porque são mencionados os seus filhos. Na verdade, irmãos, por que Dan aqui não é mencionado? Então algumas coisas também tem sobre isso. Por que Dan não é mencionado aqui? Como e é colocado José e é colocado Manassés, que também é filho de José, sendo que Dan não é colocado. Bom, uma das explicações, aqui não dá para a gente falar foi por causa disso ou daquilo, mas as duas explicações mais lógicas que eu vejo é que pode ser que a tribo de Dan ficou tão pequena que ela está junto com a de Naftali. Pode ser. Mas talvez seja uma explicação porque o anticristo seja da tribo de Dan. Isso está baseado em Gênesis 49. Vamos abrir lá em Gênesis 49. Gênesis 49. Nas bênçãos proféticas de Jacó para os seus filhos. Então ele começa aqui falando de Ruben, aqui ele vai na ordem, né? Ruben, Judá, depois ele fala Zebulon, Issacar. Aí ele vai falar de Dan. Dan, ele vai começar a falar no versículo 49. Então diz assim, olha: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo
e faz cair seu cavaleiro por detrás. Então, algumas pessoas interpretam Dan aqui como aquele que julgará as tribos de Israel. Quer dizer, o anticristo, ele vai ser um instrumento de Deus para trazer juízo sobre Israel e sobre o mundo inteiro. Então, por isso que é colocado esse versículo 16. E aqui fala que ele é como serpente no caminho, como a víbora. Então, alguém que é traiçoeiro, alguém que ataca traiçoeiramente, né? Lembra que o anticristo vai conseguir uma coisa inédita para que Israel consiga o lugar do templo, para eles reconstruir o templo. Mas na metade dos 7 anos, ele quebra a aliança que ele faz com Israel e faz aquela abominação de oferecer sacrifício de animal imundo no templo, assim como fez Antíoco Epifânio lá nos templos dos generais da Grécia, ou daqueles da tribo dos gregos que ficaram com o território de Israel. Então o Antíoco Epifânio, ele é um tipo do anticristo. Por isso que ele também fez isso. E aqui eles usam essa passagem para provar isso. Não dá para saber exatamente por quê. O importante está aqui. Deus colocou aqui, e a gente precisa saber que tem que ser judeu. Inclusive ele menciona as tribos. E todos aqui, independente seja Dan ou Manassés ou José, todos são de Israel. Todos são filhos de Jacó. Então todos eles são judeus. Então com isso a gente descarta a possibilidade de que seja a igreja. Então se for alguém falar que foi igreja, tem que ser 144 da igreja que são judeus. Mas a igreja não foi, aí não posso acreditar que houve um arrebatamento antes da tribulação, que a igreja vai passar pela tribulação, tá certo? Então a gente não tem essa crença. Okay? Então veja bem, então nós temos aqui este ponto importante aqui para nós. Outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: o capítulo 7 ele é um intervalo dos selos. Então aqui não vai falar do 7º selo, está faltando um selo. Então capítulo 7 não fala do selo, certo? O capítulo 8 é que vai falar do 7º selo. Só lá no capítulo 8. Então, aqui é um intervalo. Podemos dizer que esse é um intervalo da graça. Quando Deus vai falar assim, é preciso que sejam selados esses 144 mil judeus. E esses 144 depois vão ser mencionados em vários lugares, porque muitos flagelos que vão vir depois não vai atingir esses 144. Deus vai proteger. Isso é tão importante, talvez é bem legal para os nossos dias de hoje. Mas eu não posso falar assim, esse 144, então quer dizer então que quando nós estamos nessa pandemia não vai atingir nenhum crente. Olha, Deus é poderoso e todo poderoso para fazer isso, se Ele assim quiser, tiver no seu propósito. Mas nós não sabemos, certo? Claro que Ele protege, claro que Ele é todo poderoso, mas nós já temos notícia que alguns missionários, que alguns pastores já vieram a falecer com Covid-19. Então, se fosse para todos os crentes, então ninguém poderia morrer. Deus tem um propósito para cada pessoa, para cada crente. Aliás, Ele tem um propósito para o mundo inteiro, porque Ele é soberano. Ele é que reina sobre todas as coisas. Então, Deus como soberano, Ele está realmente no controle de todas as coisas. Foi Ele que determinou que esse vírus viesse e afligisse os homens. E assim, essa aflição, irmãos, eu vou dizer, está só no começo, porque pode ser que vai acabar, vai começar, nós vamos chegar no pico lá em final de maio, aí começa a haver descendência, termina em junho, suponhamos. Mas nós vamos ter aqui, depois disso,
uma crise financeira muito grande. E pior do que uma crise sanitária, a crise de saúde, é uma crise financeira que mata também. E vai matar os pobres também, principalmente. E problema é que muitos que são hoje classe média, aquele médio mais baixo, também podem ficar aí na pobreza. Então, irmãos, nós estamos aqui nas mãos de Deus, certo? Deus vai cumprir um propósito, está cumprindo o seu propósito com isso. E uma das coisas é, nós não somos, os seres humanos não são poderosos, não são semideuses, como nós que eu falo, seres humanos, achamos que somos. Nós somos nada, nós somos vermes perante o Deus Todo-Poderoso. Então, nesse momento, nós temos que nos humilhar diante do Senhor e saber que o Senhor é Todo-Poderoso. E Ele realmente dará-nos a graça de fazermos a vontade do Senhor até o nosso último dia. Se o nosso último dia for esse ano, nós devemos servir a Ele esse ano melhor que pudermos. Mas se Deus nos der a graça de passarmos por esse tempo, que vamos passar então por esse tempo, que nós sejamos crentes melhores, sejamos pessoas mais fiéis, mais comprometidos. E se você só tem que ter a consciência que você estiver tendo algum sintoma, você não pode sair para ir visitando as pessoas, falando com as pessoas. Não, se você tiver com sintoma, fique em casa mesmo. Mais uma razão para você ficar em casa, tá certo? Então, o que nós temos que ver aqui? Esse intervalo, então, ele é um momento, ele é um intervalo que Deus vai mostrar que Ele é gracioso, que vai haver esses 144 mil judeus especiais, que Deus vai usar para espalhar o Evangelho para todo mundo, 144 mil judeus. Deus vai usar, vai dar a graça deles estarem realmente pregando. Mas, e esses 144, Deus vai proteger a vida deles. Mas vai ter outros convertidos aqui, que nós vamos ver depois a visão dos glorificados, que também vão se converter. E esses aqui, Deus não vai poupar a vida deles. Está vendo aqui que o propósito de Deus para um é uma coisa, para outros é outra coisa? Então não podemos dizer, olha, Deus vai fazer isso, pronto, acabou. O importante é naquela oração que nós aprendemos lá no Evangelho de Mateus, na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é isso. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. A vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feita lá no céu. Então, e Apocalipse é prova disso. Olha, Apocalipse, os eventos acontecem lá no céu, acontece aqui, hora é lá, hora é aqui. O que acontece lá afeta aqui. Então vocês vão ver que o livro de Apocalipse é isso. As coisas estão acontecendo lá no céu e logo abre lá a coisa, os anjos do juízo vêm, faz o juízo aqui na terra, a consequência acontece aqui na terra. Então, essas coisas vão estar acontecendo. Então, Deus, Ele tem um plano. O importante é que eu glorifique a Deus na minha vida e glorifique a Deus na minha morte. Porque, olha, quantas vezes Deus não libertou os cristãos da cova dos leões? Foram mortos pelos leões. Mas quando Ele quis libertar Daniel, Ele libertou. Entende? Então, Deus reina. Por isso que eu tenho que estar pronto. Olha, se eu tiver de morrer de um jeito, eu vou morrer daquele jeito. Então, de qualquer forma, tem que dar glória a Deus, glorificar a Deus. Não fique com medo. Seja prudente. Quando eu falo não fique com medo, não quer dizer que você vai sair daí, por aqui. Porque é o seguinte, se você sai, não é só a sua vida que está em jogo. Você vai sair e você pode pegar, você pode ser assintomático, e você pode pegar no seu avô, na sua avó, em quem você ama,
Então, e essas pessoas não serão e podem vir a óbito. E não é só velho que está vindo a óbito, não. Jovens também. Então, vamos com coragem enfrentar esse tempo, mas também com prudência. Tá bom? É por isso que nós não estamos tendo os cultos agora durante essas 2 semanas, por causa de temos que ser prudentes, tá bom? Esse é o objetivo. Então, nós precisamos pensar nisso. Que Deus abençoe sua vida, dê a graça que você tenha um bom domingo na presença do Senhor. Ouça essa mensagem, reflita sobre a sua vida, seja um crente melhor, seja um crente mais fiel. Aproveite esse tempo que talvez você está tendo mais, não sei se você está ficando mais em casa, ou se você não, se o seu patrão não te liberou, você tem que ir trabalhar, então você vai trabalhar. Então, entrega nas mãos de Deus e vai. Se você não te liberou e você não for trabalhar, você vai perder o emprego, a coisa vai ficar pior para você. Então, faça o que tem que ser feito, mas sempre confiando no Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a nossa vida. Para as mães, eu vou pedir que Deus dê a todas vocês, irmãs que são mães, que dê a vocês realmente um bom domingo, um feliz Dia das Mães, e que vocês tenham filhos obedientes. E você que é filho, você realmente valoriza sua mãe, valoriza seu pai, valoriza eles enquanto eles têm vida. Porque senão, quando você tiver que chorar a falta deles, você vai chorar: quantas vezes eu fui tão mal educado com meu pai, com a minha mãe. Quantas vezes eu fiz isso, fiz aquilo. Agora é tarde para você arrepender. Se você vai se arrepender de alguma coisa que você tem feito contra a sua mãe, você tem que se arrepender já, enquanto você tem ela. Certo? E seja um bom filho, certo? Não responda a sua mãe, não responda a seu pai, seja obediente. Não fique nesse tempo, todo o tempo jogando no computador, não fique todo esse tempo gastando tempo em ver seriado, em ver televisão. Gaste tempo na palavra de Deus, para você ler a Bíblia, para você orar. Passe bem nisso. Então, parabéns a todas as mães. Deus dê a graça a vocês de fazerem sempre a vontade do Senhor. Você que ainda não criou seus filhos, cria eles para o Senhor. E se você já criou eles, então ore para que eles também sejam abençoados por Deus. E eles nunca vão deixar de ser os seus filhos, e você vai sempre estar orando por eles. Deus abençoe.